Olá, meu irmão, minha irmã. Uma alegria falar contigo. Uma alegria estar nessa comunhão contigo em mais um dia, mais uma oportunidade de falar das coisas de Deus, de experimentar as coisas de Deus, mais uma oportunidade de refletir as coisas de Deus através da palavra sagrada. É muito especial esse momento e nesse momento que eu estou gravando é muito especial viver esse momento. É uma oportunidade única que eu tenho, uma oportunidade incrível de oração pessoal, de encontro com a palavra, porque essa partilha não nasce assim de uma experiência meramente intelectiva, mas é uma experiência orante, é um momento de oração mesmo. Então eu louvo a Deus por isso. E peço mais uma vez, como em todos os dias, que o Espírito Santo nos cubra com a sua sombra, que o Espírito Santo nos dê o seu refrigério, que ele arme sobre nós a sua tenda, que ele nos ajude a compreender, amar, viver a palavra. O Espírito Santo crie conexão entre nós, nos dê a clareza necessária para perceber o que a palavra toca, onde a palavra toca a nossa existência, para que nós nos deixemos tocar por ela, para que sejamos pessoas sensibilizadas pela palavra, curadas pela palavra. Que o mal não nos atinja, que o mal não nos contamine. Peço a Deus nessa noite, eu peço a Deus nesse momento contigo, meu irmão, minha irmã, que eu chego ao teu coração, que o Espírito Santo cure em nós tudo que for obstáculo para a ação de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. Naquele dia disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas, e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu já te contei, meu irmão, minha irmã, quem são os mestres da lei, quem são os fariseus. E Jesus tem muitas palavras duras sobre eles, justamente porque eles que têm essa missão e a exercem com tanta eloquência, por assim dizer, eles têm essa função de ser aqueles que fazem observar a lei e, no entanto, eles não vivem. Eles mataram os profetas. E aí vale a pena a gente entender quem é o profeta. O profeta é aquele que anuncia o projeto de Deus e denuncia o afastamento dele. Então, tantas e tantas vezes, os profetas mexeram com estruturas, mexeram com poderes, falaram e criticaram os poderosos do seu tempo. Por isso, nem sempre os profetas, e na maioria das vezes,
os profetas não são amados, não são desejados e muitas e tantas vezes são mortos. Se isso valeu para o Antigo Testamento, valeu para Jesus, vale para os profetas de todos os tempos. Quem são os mártires da igreja? São aqueles que, de alguma forma, atingiram a sociedade com a sua vida e com a sua palavra, porque foram fiéis a Jesus Cristo. E muitas e tantas vezes anunciaram o projeto e denunciaram o afastamento da aliança. Nós também somos chamados, meu irmão, minha irmã, a viver esse profetismo. Não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Diz a música: se calarem a voz do profeta, as pedras falarão. Não podemos. O próprio Evangelho diz isso. Não podemos nos calar diante da injustiça, diante da morte, diante das dores do mundo, diante da destruição do meio ambiente, diante das feridas abertas na nossa sociedade, pela miséria, pela pobreza extrema, pelas desigualdades absurdas e abissais. Não podemos nos calar diante da iminência de uma aprovação de lei que descriminaliza o aborto. Não podemos nos calar diante das guerras fratricidas. Não podemos nos calar diante de tantas e tantas situações que fazem com que o pecado grite como se ele fosse vencedor. Não podemos nos calar. Devemos também nós, mesmo correndo o risco da incompreensão, agir profeticamente. Porque assim agiram os profetas do Antigo Testamento, porque assim agiu Jesus, o profeta, por excelência. Porque agiram antes de nós, homens e mulheres, nesses 2000 anos de cristianismo, que anunciaram o projeto de Deus, a aliança, e denunciaram as rupturas exercidas pelo pecado no mundo. Vamos pedir a Deus, meu irmão, minha irmã, a graça do profetismo. Vamos pedir a Deus a graça de nos arriscarmos, de não termos medo de correr riscos por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, em todas as frentes em que a mensagem cristã, que é profundamente humana, estiver sendo violada. Que Deus nos ajude, que assim seja. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.